Alfa Ômega e hoje no nosso podcast Inflação no Alfa a gente vai falar um pouquinho sobre educação fiscal. E as nossas entrevistadoras de hoje são Mariana Martins, Isabela Rosalém e o nosso entrevistado de hoje será Gabriel Romero. Muito obrigada e um bom podcast. Oi, eu sou a Clara e hoje eu vim ajudar aqui a comentar sobre educação fiscal. Oi, meu nome é Isabela. Hoje nós vamos entrevistar o Gabriel. Oi, meu nome é Mariana e agora nós vamos iniciar o podcast, né? Então, vamos à primeira pergunta. O que é educação fiscal? Olá, muito obrigado pelo convite para participar aqui do podcast com vocês. A educação fiscal é um conjunto de ações educativas que é feito para as pessoas entenderem os tributos que são arrecadados pelo governo e o destino deles para os serviços essenciais, saúde, educação, segurança das pessoas. Qual a importância da educação fiscal para o cidadão e seu objetivo? A educação fiscal ela é importante para todo mundo, para a gente entender realmente o destino de todos os impostos que nós pagamos, as tributações que são arrecadadas pelo governo, como isso é convertido nos serviços essenciais. E também, né, pelas pesquisas que eu fiz, também é bem importante na hora de você abrir uma empresa ou quando você está cuidando de uma empresa, para você entender os impostos que você paga, né, quando você tem o CNPJ e tudo que precisa estar bem certinho ali definido para você cuidar de uma empresa. Entendi, então É importante para essas duas coisas. a gente percebeu, né, que a importância é bem grande, né? Precisamos saber mais sobre esse assunto. Muito legal você saber sobre isso. O que seriam os tributos na educação fiscal? Os tributos, eles são tudo aquilo que é arrecadado pelo governo para que eles retornem para a sociedade em forma de serviços. Então, tudo que é arrecadado para a educação, para a criação de escolas, na parte da segurança, também na parte da saúde, né, que a gente tem todo o aparato de saúde pública no Brasil. Então, a importância do tributo na educação fiscal é entender o direcionamento desse dinheiro, né, na sociedade. Qual imposto vai para a educação? Então, não tem um imposto específico que vai para a educação. Na verdade, o que a gente tem definido pela Constituição brasileira é que 18% de toda a receita líquida do governo ela é destinada à educação. E no âmbito municipal e nos governos estaduais, esse valor aumenta para 25% da receita líquida. Então, todo esse dinheiro tem que ser destinado à educação, é previsto por leis. Entendi. E como você conseguiu, né, estudar tudo isso? Eu diria decorar assim, saber tanto assim, sobre educação fiscal. Assim que eu recebi o convite de vocês, eu dei uma pesquisada melhor, né? Tive uma ajuda. Então, consegui procurar em vários sites como que isso é feito. Percebi também que em relação a essas ações educativas de educação fiscal, elas são promovidas muitas vezes pelas próprias prefeituras das cidades, pela Receita Federal. Então, tem vários cursos também que podem ser feitos para a gente estudar, se aprofundar. Para quem está assistindo a gente e queira se aprofundar mais sobre o assunto, acho que tem várias alternativas para saber um pouco mais sobre o tema. Qual é a diferença entre tributo e imposto? Muito legal essa pergunta, Mariana, porque muita gente acaba se confundindo, às vezes, achando que é a mesma coisa, achando que não tem muita diferença, mas, na verdade, o tributo é tudo aquilo que é convertido em dinheiro para o Estado, mas pode ser taxas, pode ser empréstimos, pode ser diversas coisas que não só o imposto. O imposto ele é só um tipo de tributo. Então, o imposto ele é um tributo, mas nem todo tributo é o imposto.
Acho que é importante a gente entender essa diferença. Em cada cidade, você sabe se tem um imposto diferente, assim? Olha, eu acho que sim, todas tem cidades que têm os impostos diferentes. Acho que varia muito da prefeitura, enfim, do projeto que é feito, né, e das leis. Mas o que eu sei é que a gente tem a diferença principalmente no âmbito federal, os impostos são federais, os impostos são estaduais e os municipais. Entendi. Quais são os principais impostos? Encaixa com o que a gente estava falando, né? Vou falar algumas siglas aqui dos impostos, que são as principais, que acho importante a gente falar aqui no podcast. A gente tem os federais, que os principais são o imposto de importação, que ele é incidido sobre tudo que a gente compra de fora do Brasil para cá. Tem o imposto de exportação, que é o contrário, tudo que a gente vende para outros países tem esse imposto. Tem o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, que é aquele que é incidido sobre qualquer coisa que passou por um processo de industrialização, né? A partir de embalagem, enfim, qualquer um dos processos. A gente tem também um que é bem conhecido, que é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que a gente percebe a cobrança dele, principalmente quando a gente faz alguma compra internacional e aí aparece lá no cartão o IOF sobre aquela transação. Aí a gente tem o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que é para empresas, né? O Imposto de Renda que tem que ser declarado para a Receita Federal para empresas. E aí tem o IRPF, que é o Imposto de Renda para a Pessoa Física, que é o imposto de renda que tem que ser declarado pelas pessoas para a Receita Federal. A gente tem também o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Esse imposto ele é calculado sobre a receita bruta de todas as empresas. A gente tem também o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que vale para todos os trabalhadores em regime de carteira assinada, né, empregos formais. Ele serve principalmente na hora de adquirir um imóvel, a pessoa pode resgatar esse dinheiro que é arrecadado mensalmente pelas empresas para fazer essa compra de um imóvel, por exemplo. E aí tem também o PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que também, esse segundo é para todos os servidores públicos e o PIS ele é para todos os empregados em regime de CLT. A gente tem também os impostos estaduais, os principais são o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é para tudo que a gente compra em mercado, ou algum serviço que a gente adquire, a gente paga o ICMS. E tem também o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que é pago todos os anos para todo mundo que tenha um carro. A gente tem que fazer essa contribuição. A gente tem também os impostos municipais, e aí os dois principais é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que a gente paga em qualquer serviço que a gente adquire, né, dentro da cidade, e o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que é pago para a prefeitura todos os anos, para todos aqueles que têm casa ou moram em algum apartamento, você paga o IPTU. Acho que são esses os principais que a gente pode falar. Entendi, muito legal. E qual desses impostos, assim, você acha que tem uma importância muito grande, né? O mais importante, assim, se você fosse escolher mais? Olha, eu acho que tem alguns principais que todo mundo já conhece pelo costume de ter que pagar todo ano, né? Tem aquela obrigatoriedade, então acho que IPVA ou IPTU, acho que são os mais conhecidos por todo mundo, mas acho que cada imposto tem a sua importância naquilo que ele arrecada, que se transforma nos serviços essenciais, que foi o que a gente já tinha comentado aqui. Mas acho que os mais conhecidos é o IPVA, o IPTU, o ICMS, acho que esses são os que o pessoal costuma conhecer um pouco mais. Entendi. Qual é a relação entre consumo, tributação e cidadania? Então, a relação entre essas três coisas ela é de dependência, porque tudo que a gente consome gera uma tributação para o governo,
E essa tributação se transforma em serviços para os cidadãos. Então, acho que a gente pode entender essa relação aí como um tipo de dependência entre os três. O que a gente consome vira tributação e o que vai de tributação vira serviço para o cidadão. Então, a Entendi. gente pode fazer essa relação. Pode falar. Então, muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz por você ter Agradecida aceitado o convite, né? Da participação. E conseguimos aprender muito com você, né? Sobre o seu conhecimento, né? Sobre tudo, né? Que você falou por um assunto tão importante, né? Que é educação fiscal. Então, muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Agradeço pelo convite, pelas perguntas. Acho que foi muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Que é uma coisa que no Brasil não é tão disseminada e acho que todo mundo deveria saber um pouco mais sobre. Então, obrigado pelo convite. Tchau. Tchau, obrigada.